Agora tá gravando. Agora tá gravando, agora vai vir aquela lista para mim como se fosse uma lista de chamada, tá? Então, Amanda, por favor, coloca de novo, porque no seu não vai vir gravado. É só depois quando começa a gravar que ele reconhece. Então, Amanda escreve de novo aí, que eu provavelmente aparece aqui no chat, mas na gravação, quando eu receber isso aí, não vai aparecer, tá? Deixa eu ver aqui se ela entendeu o que eu falei. Acho que não. Quer ver? Ó, tô pondo o nome da Amanda aqui, eu copiei e colei aqui o nome da Amanda aqui, tá? Para não perder a chamada dela. Aí, beleza. Vamos lá, para apresentar agora. Bom, a gente está continuando o objetivo da última aula. A última aula tem o objetivo de entender aí a gravitação universal e suas consequências. Então, aqui a gente está vendo as consequências da gravitação universal. A gravitação universal a gente viu que tem a do Einstein, que é aquela que diz que deformando o espaço existe atração entre corpos. A do Newton, que diz que uma massa atrai outra massa. Tá bom. E a gente tem aqui uma consequência disso. Uma consequência é o fato de a gente ficar girando em torno do Sol. Está ligado à gravidade, atrair a gente ficar girando em órbita em torno do Sol. Isso gera as estações do ano, tá? Então, aqui a gente tem as estações do ano para o hemisfério norte, parece que o ano que foi dessas datas, me parece que é 2010 ou 2009, né? E aí, eu peguei lá na internet, você vê que essa inclinação é que gera a estação do ano, né? Então, as estações são provocadas pela inclinação do eixo terrestre de 23 graus e 23 minutos, relativos à perpendicular no plano da órbita elíptica. Então, o que quer dizer esse perpendicular? Quer dizer, aqui, aí eu dou uma entortada na Terra, é isso que ele quer dizer. Quando eu olho esse plano, eu tenho 23 graus, né? Um pouco mais de 23 graus. E aí, como a Terra faz isso também, ela tem um movimento assim, né, de precessão, mas é mais ou menos gira em torno desses 23 graus aí, tá? Mas pode chegar até a 57 graus, tá? Mas, vamos dizer que o 23 é o a posição de equilíbrio que a gente fala. Então, estações do ano para o hemisfério norte, se eu estiver no hemisfério norte, eu percebo aqui que a gente tem verão em junho, né? Lá eles têm verão em junho, por exemplo, nesse ano, em 21 de junho, acontecia o solstício de verão. O solstício de verão é o maior dia do ano, tá? O solstício de verão é o maior dia do ano. Você tem aí um bom tempo em que fica o sol, tem o dia longo, né? Um dia mais longo, você tem mais luminosidade, tá? É o dia que se tem luminosidade por um período maior de horas. E aí é chamado de solstício. E aí seria essa posição em que eles teriam, em 21 de junho, o verão deles. Por quê? Porque como está inclinado assim, você tem maior intensidade luminosa no polo norte, quer dizer, no hemisfério norte. E do outro lado, do lado esquerdo, em 21 de dezembro, você tem o inverno. Quer dizer, como está inclinado assim, a gente aqui do hemisfério sul recebe maior intensidade luminosa. E aí o hemisfério norte está no inverno. Quer dizer, vê que em 21 de dezembro eles mostram lá o Papai Noel, aquele monte de neve e tal, mostrando que eles estão numa época em que você tem o inverno deles, e para a gente é verão. E aí a gente tem essa situação da primavera vai para o verão, e do verão para ir para o inverno tem o outono, quer dizer que seria essa transição, né? E aí, para eles, no outono, você tem a queda das folhas das árvores, como marcação disso aí, inclusive eles chamam isso de fall, por isso, que é queda. E aí, justamente as árvores se livram das folhas, porque o problema da umidade ligada à neve acaba fazendo com que a árvore perca muita água. E o problema de congelamento das próprias folhas, que geraria um problema para a árvore. Então, ela já se livra antes de ter esse problema das folhas. Depois cresce as folhas de novo, quando ela chega na primavera. E aí, no verão, ela
pode usar essas folhas aí. Bom, então a primavera se caracteriza por um pouco mais, um período mais de chuvas, né, que vem entre o inverno e o verão. Justamente as chuvas acontecem porque nesse inverno, isso nós estamos falando do hemisfério norte, esse inverno você teria uma maior riqueza de água proveniente justamente da neve que se derreteu e se tornou nuvens, e aí você tem... E aqui acontece isso para a gente também, na primavera a gente tem bastante chuva, né? Então acontece esse fenômeno aí lá e aqui, é uma coisa que acontece igual. Então tá aí as estações do ano para o hemisfério norte. O hemisfério sul é o contrário, então onde está escrito ali inverno, para a gente é verão. Está escrito verão, para a gente é inverno, tá bom? Então essas são as posições aí das 4 estações do ano. Seria um tipo de calendário também. A gente pode dividir o ano em 4 estações, né? Em vez de dividir em 12 meses, a gente podia dividir em 4 estações o ano. Seria um outro jeito de dividir o ano, você dividiria o ano em 4 estações, certo? Então, as estações do ano poderiam ser um marcador de calendário. Também é uma possibilidade essa de você ter um calendário como esse, baseado nas estações do ano. Então, as estações do ano são provocadas pela inclinação de cerca de 23 graus da Terra em relação ao seu eixo de rotação. Então, escrevam isso daí, copiem isso daí, que a gente vai falar agora das marés, tá? Então, isso aí está dizendo o quê? Que é a inclinação da Terra que gera as estações do ano. Não é aproximação e afastamento da Terra, tá? Até porque aí essa representação é absurda, o Sol está fora de tamanho, a Terra também, então não representa muito bem, né? De novo, se eu tiver uma bola amarela ocupando toda a quadra da escola, a minha mão seria a Terra. A minha mão fechada seria a Terra. Então, essa é a proporção de tamanho. Inclusive, eu vou mostrar essa proporção de tamanho de novo depois, comparando com uma sala de aula. Parece que já no próximo slide eu faço isso. Comparar tamanhos em escala, para ficar bem claro qual é o tamanho dessas coisas, tá? Então, agora falando das marés, a gente tem o fenômeno das marés, que acontece no seguinte sentido. A maré alta acontece quando a Lua está de um lado e o Sol está do outro. Quer dizer, nós temos as marés mais altas quando esse fenômeno acontece. Tá? Nós temos maré baixa no núcleo, nessa região mais central do globo terrestre, e nessas pontas você tem maré alta. Então, o que acontece? Tem uma atração gravitacional da Lua e atração gravitacional do Sol, que inclusive se calcula essa força usando aquela força igual a massa... Desculpa. Massa 1 vezes massa 2, que é mzão vezes mzinho, dividido por distância ao quadrado. A Lua acaba ficando de um lado e o Sol do outro, e a gente consegue calcular essa força de atração gravitacional. Então, é como se eles esticassem a gente aqui, né? Eles esticassem a gente, quer dizer, um está puxando para o lado, o outro para o outro. Quando acontece isso, nós temos a maré alta, máximo de maré nessas regiões da Terra, a água vai mais para essa região, e no centro do globo você tem uma maré mais baixa, quer dizer que a água se desloca mais para essa região, e a outra região fica com a maré baixa. Então, esse fenômeno das marés é gerado por causa, ela tem o seu ponto máximo, quando a Lua fica de um lado e o Sol do outro. Então, aqui você está vendo o máximo do fenômeno, a chamada maré alta, quando você tem o máximo de maré nas pontas e a maré baixa no meio. A Lua sempre influencia nas marés. Aí você está vendo a situação em máximo, isso acontece no máximo, quer dizer, quando a maré é máxima, é quando a Lua está de um lado e o Sol do outro. E aí a Lua vai se movendo, ela acaba influenciando a maré, né? Mas a situação máxima é essa que você vê, a chamada maré alta e maré baixa. Tem maré baixa, né, para quem está naquela região centralizada do globo, e para quem está nas regiões laterais do globo, você tem mais quantidade de água, maré alta. Isso aí gera mais ondas, né? Isso vai gerar mais ondas, porque você tem um deslocamento da água para essa região, né? E lembrando que isso é dinâmica, quer dizer, a Lua vai passar por aquela posição, vai ficar um período lá e depois ela vai sair de lá. Quer dizer, acaba acontecendo esse fenômeno e depois a água volta, justamente porque você tem aquelas ondas maiores, quer dizer, nós estamos em época de maré alta, porque a Lua está mais ou menos naquela posição que o Sol está do lado, a Lua do outro, e aconteceu essa movimentação de água justamente por isso, e aí você tem
esse fenômeno de ter mais ondas, né? Inclusive, no filme Interestelar que eu mostrei da última vez, o planeta que orbitava um buraco negro, teria no lugar do Sol um buraco negro, e uma lua, provavelmente. E aí você tinha ondas do tamanho de um prédio. Por quê? Porque como o buraco negro tem uma gravidade muito alta, provavelmente essa atração era muito alta para cá, para o lado direito, onde está o Sol. Para o lado esquerdo você devia ter uma lua, provavelmente esse planeta tinha uma lua. E aí isso gerava ondas gigantescas, porque provavelmente isso aqui devia fazer um movimento muito louco, e quando voltava com ondas gigantescas do tamanho de prédios. Inclusive foi isso que destruiu a nave, que foi tentar ver se havia vida lá, daqueles 8 cientistas, né? E quando chega a nave que vem para poder verificar qual seria o melhor planeta para viver, para trazer o pessoal da Terra para viver, porque a Terra estava toda lascada, problemas ambientais gravíssimos, eles acabam não conseguindo ficar no planeta, né? Eles veem que o planeta é extremamente perigoso por causa da maré dele. A maré dele é altíssima e aí essas ondas do tamanho de prédios destroem as coisas que se colocam no lugar dela. Então teria água, tudo belezinha, mas teria esse problema aí, que é o problema das marés, justamente porque aquele planeta orbitava um buraco negro. Então, situação interessante do filme Interestelar, que mostra realmente o que aconteceria num planeta como esse. E a gente tem o ciclo de vida das estrelas, tá? Para quem estava presencialmente, talvez já tenha visto isso aqui. Eu estou repetindo, inclusive, porque eu preciso deixar o pessoal do presencial e da distância igual, né? E eu acho que agora vocês estão iguais. Eu acho que, pelo que eu me lembro, não tem mais nada para poder dizer que ajustar entre o presencial e o que estava à distância. Eu acho que esse é o último tópico em que vocês agora estão iguais, né? Vamos ver também o que vai acontecer, porque vai ter esses feriados aí, né? Que vocês foram avisados que vai ter esse feriado aí. Entre o dia 27 e o dia 4, nós estaremos em feriado, então não teremos aula. Pode ser que a gente volte presencialmente depois ou à distância, a gente não sabe dessa informação. E, aliás, nem mesmo o próprio governo poderia saber, porque, na verdade, esse é um esforço para tentar diminuir a contaminação, né, e a ocupação de leitos em UTI. Nós vamos ter que ver dia 4 como é que está isso, para ver se compensa abrir a escola ou se compensa se manter à distância. Bom, então, nebulosa acontece o Big Bang, e aí você gera o hidrogênio. O elemento hidrogênio é o primeiro elemento a surgir no universo. Então, desacopla energia, desacopla gerando matéria. A gente chama de matéria visível. E aí gera o elemento hidrogênio. E essas nebulosas são aglomerados, assim, vamos dizer, de gás hidrogênio. E você tem uma quantidade de gás hidrogênio e ele solta algumas estrelinhas de vez em quando. Quer dizer, ele solta alguns pedaços, que a gente chama isso de estrela. Então, um pedaço grande, né? Porque, por exemplo, tem pedaços desse que são 40 vezes o tamanho do nosso Sol. Então, os pedaços são grandinhos. E a estrela é grandinha em relação ao nosso tamanho, né? Como seres humanos. Então, a estrela azul, ela tem muito hidrogênio, que é essa primeira que mostra do lado de baixo. E a amarela ou laranja é igual ao nosso Sol. É uma que, além de hidrogênio, ela já começou a fundir hélio. E aí, no núcleo dela, na gigante vermelha, na supergigante vermelha, você já tem até ferro, porque esse hidrogênio já virou berílio, que foi virando todos os outros elementos químicos. Então, os elementos químicos da sua tabela periódica são encontrados geralmente no núcleo de uma estrela, tá? E vem, geralmente, a gente tem essa teoria em física, em ciência, na verdade, de que os elementos químicos vêm dessa evolução estelar, e aí essa evolução estelar vai gerando os elementos químicos no núcleo de uma estrela. E aí, quando ela vira uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha, pode acontecer uma explosão dela ou uma implosão dela. Bom, quando ela vai aumentando de tamanho, a luz vai empurrando ela para fora. A gente chama isso de pressão de radiação. E a gravidade do núcleo dela fica puxando ela para dentro. Então, fica essa luta. Luz contra gravidade. E aí, quando ela explode, pode gerar uma nebulosa planetária. Essa nebulosa planetária, a explosão fica chamada anã branca, que é um núcleo rochoso no centro, que é chamada anã branca. Então, acontece explosão, quer dizer que, nesse caso, a luz venceu, a pressão de radiação venceu e ela explodiu. A supernova acontece a implosão, é como se você pegasse uma latinha de refrigerante e amassasse. É o que acontece com essa estrela, por isso a gente chama de implosão, quer dizer, que a gravidade venceu e aí escapa a luz muito bruscamente no que a gente chama de supernova.
Quando os nêutrons conseguem segurar isso, a gente tem uma estrela de nêutrons. Os nêutrons seguraram isso aí de colapsar. E aí, nas pontas, você vê que tem um negocinho branco, esse negocinho branco seriam radiação emitida para os lados. E essa radiação a gente capta aqui na Terra, a gente chama isso de pulsar. Um buraco negro é quando você tem essa implosão, quer dizer, essa diminuição de tamanho, até que fique do tamanho da minha mão, uma estrela, mas com uma massa de um continente, mais ou menos. Aí isso deforma muito o espaço e gera o chamado buraco negro que a gente viu lá no filme Interestelar, né? Então, esse buraco negro, você teria aí essa atração, inclusive até de luz. É por isso que a gente vê ali uma representação de um vórtice de luz em volta dele. Que hoje em dia a gente sabe que não é bem um vórtice, é um halo de luz assim, um outro halo de luz em volta, né? Seja como for, uma tentativa de dizer o que seria um buraco negro. Você teria luz sendo engolida na boca dele. E mesmo com o buraco negro, por exemplo, mesmo que o Sol vire um buraco negro agora, é provável que Mercúrio, Vênus, a Terra, e talvez até Marte talvez escape disso, seja engolido por ele. Só que aí vai ter alguém que não vai ser engolido, por exemplo, por Urano. Provavelmente não vai ser engolido e deve ficar orbitando esse buraco negro, tá? Então o planeta pode orbitar um buraco negro, tá? Ele não necessariamente vai ser engolido pelo buraco negro. Tanto que no filme Interestelar mostra justamente um planeta que orbita um buraco negro, tudo bem? Então nós temos estrelas azuis, amarelas ou laranjas e as vermelhas. E aí depois elas podem explodir ou implodir, tudo bem? Então são algumas situações que acontecem no universo. Temos alguns planetas em escala, para você ter uma ideia. Se eu colocar uma bola amarela dentro de uma sala de aula da escola Alsina, essa é a escala de tamanho. Então, para uma bola amarela sendo o Sol, do tamanho, ocupa a sala inteira, uma bola amarela que ocupa a sala inteira. É o Sol para essa escala de tamanho. Você vê que, como eu sempre disse, a Terra caberia aqui, ó, entre os meus dois dedos, né? Uma bolinha entre os meus dois dedos, que é um que mostra para vocês aí, isso aí, tá? Então, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tá aí os tamanhos que nós temos de alguns planetas. Ali nós temos, aqui não colocou o nome, porque senão ia ficar muito conturbada a imagem com muito nome, né? Mas ali é Marte, do lado da Terra, tá? Vênus e Mercúrio menorzinho do lado de Plutão. Plutão não é mais planeta, agora é um planeta anão, tudo bem? Inclusive até que teve que escrever ali que é Plutão, porque parecia até que era uma sujeira na imagem, quer dizer, de repente até a pessoa esqueceu e pôs um lápis ali, né? Porque esqueceu e pôs um ponto ali, mas na verdade é Plutão, tá? Plutão se torna um planeta anão porque existia Eris e Ceres, que eram dois planetas que também, que agora são chamados de planetas anões, que estavam em órbita próximas a Plutão. Aí ou você colocava esses dois como planetas do nosso sistema solar, ou você inventava essa nova categoria chamada planeta anão. Os astrônomos resolveram inventar essa nova categoria chamada planeta anão, em vez de aumentar a quantidade de planetas que nós tínhamos no nosso sistema, que nós chamamos de sistema solar. E aí, numa votação feita em um congresso internacional de astronomia, se acordou que Plutão deveria ser rebaixado a um planeta anão e sair do nosso sistema solar. Tudo bem? As luas, nós temos aqui as principais luas, né? A Terra tem a sua lua, as luas de Marte, que são Deimos e Phobos, algumas luas de Júpiter, né? Algumas que são Io, Europa, Ganimedes, Calisto, né? Temos aí a lua Titã, né? De Saturno. Então, algumas luas que são importantes, vamos dizer aí, inclusive Caronte, né, uma lua de Plutão. Plutão, por incrível que pareça, apesar de ser pequeno em escala, ele teve um objeto pequeno que ele acabou acoplando a ele, e ele tem uma lua. Plutão tem uma lua que a gente chama de Caronte, tá? E aí, inclusive Titã é mais ou menos o tamanho da Terra, né, essa lua de Saturno, né? Nós temos até uma esperança ou uma crença de que talvez Titã podia ser muito próximo de uma atmosfera terrestre, de alguma coisa que poderia se viver em Titã, né? Uma coisa que talvez possa existir, inclusive, água no estado líquido em Titã. Bom, então nós temos aí algumas luas. Então nós temos estrelas. Eu estou mostrando, na verdade, aqui para vocês todo o que é matéria visível.
Depois eu vou mostrar que existe uma matéria invisível chamada matéria escura. Existe uma matéria invisível chamada matéria escura, que é uma matéria que nós não veríamos, mas que está aqui em volta de nós, né? Então, eu tenho aqui as galáxias, né? As galáxias são isso daí, né? A galáxia, por exemplo, pode ter vários planetas, vários sóizinhos iguais aos nossos, com vários planetinhas em volta. Por exemplo, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós estamos em só um braço dela, ou seja, nós somos só mais um pedaço desse negócio grande chamado galáxia. Nós temos aí uma estrela grande no meio, tá? Que é essa que é mostrada aí, e nos braços você tem um monte de estrelinhas menores, tá? As estrelinhas dos braços, por exemplo, uma das estrelinhas dos braços, nesse caso, é o nosso Sol, tá? Então, uma das estrelinhas do braço é o nosso Sol. E aí você teria essa matéria escura. Por que surge essa matéria escura? Do problema aqui dessas galáxias. Quer dizer, por que eu preciso inventar uma matéria chamada matéria escura? Quer dizer, eu só veria 4%, todo o resto do que a gente vê, você recomporia só 4% chamada matéria visível. Você precisaria ter essa matéria invisível chamada matéria escura, e para existir 26% dessa matéria escura, você teria que ter 70% de energia escura, porque é a energia que gera matéria, que gera massa. Isso aí o Einstein já tinha descoberto. Ora, mas por que inventa uma matéria escura, que é uma matéria que eu não vejo, mas que estaria em todo o universo? Por causa de um problema de física, que é o seguinte problema. Eu quero saber qual a força que age sobre aquela galáxiazinha branca que aparece ali, por exemplo. Você tem duas marrons e uma branquinha. Aí eu vou e percebo que todas as outras galáxias que estão em volta não exercem tanta força quanto aquelas as duas marrons. Elas são as que mais exercem força naquela branca. Aí eu vou e calculo qual é a força que age sobre ela. Então, tenho força, eu uso aquela formulazinha que vocês aprenderam aí na última aula, F igual a G, Mzão, Mzinho, dividido por distância ao quadrado. Uso aquela fórmula legal, eu consigo determinar qual é a força que age sobre essa galáxia branquinha. Legal. Quando eu determino essa força, beleza, eu tenho a massa dessa galáxia branca, eu vou naquela fórmula F igual a ma, da segunda lei de Newton, divido essa massa dela pela força que eu calculei, eu acho uma aceleração. Legal, calculei essa aceleração. Aí eu pego um telescópio e ponho esse telescópio, por exemplo, o telescópio Hubble, geralmente é ele que faz essas observações, nós tínhamos o Kepler também, o Kepler deu um problema tal, voltou em operação há pouco tempo. Mas, enfim, eu uso um telescópio. Quando você olha o telescópio, você calcula uma aceleração para ela. Tudo bem? Você vai calcular a aceleração dessa galáxia, ela tem uma aceleração. Não bate com o que você calculou. Mostra que falta massa. Então, dessa ideia de que falta massa nessa galáxia, você percebe que quando você faz esse mesmo teste para muitas outras galáxias, também falta massa para muitas outras galáxias. Mostrando que, na verdade, existe uma falta de massa. Então, você teria que inventar massa ou matéria. E aí é onde surge essa matéria invisível chamada matéria escura. A matéria escura é essa matéria invisível que estaria permeando, ela estaria agora na sua casa, estaria em todos os pontos do universo, e nós não vemos ela e não tem interação. O que quer dizer isso? Muita gente de física, inclusive eu, acredita que isso é uma grande furada da física. Nós estamos com um problema, um impasse em física, que é esse impasse de faltar massa no universo, para os cálculos que a gente faz, e como a gente não conseguiu explicar isso, a gente inventou uma teoria de uma matéria que não dá para ver, e que não dá para detectar. E que para mim é uma grande furada, tá? Muita gente de física também acredita nisso, tem gente até que tem doutorado nisso, mas que... Desculpa, a gente acredita que é uma grande furada, tá? Não existe esse negócio de matéria escura, de energia escura, droga nenhuma. A gente está com um problema na física, e esse negócio de problema na física é que gera um grande problema, tá? Você teria um grande problema em física aí, que é o dizer que só 4% da matéria que existe é visível. O resto seria uma matéria invisível. Tá? Então, só para vocês saberem que nós estamos com um problema na física no que diz respeito ao universo. Tá? E estamos tentando resolver alguns problemas de átomos aí também. Então, Big Bang é a origem do universo atual. O universo atual é constituído por estrelas, buraco negro, planetas, satélites, galáxias, matéria e energia escura, que representa 70%, entre outros elementos. Então, o universo atual é constituído por estrelas, planetas, satélites, galáxias, tudo isso aí.
e essa matéria escura, tá? Então, Big Bang é a origem do universo atual, acontece através desse chamado Big Bang, que seria a grande explosão, tudo bem? Então, vai copiando, a gente tem exercícios para fazer do Enem, daqui a pouco, eu vou dar um tempinho aqui, e aí vocês vão fazer alguns exercícios do Enem, e aí eu preciso ver quantos alunos tem na chamada, que eu já saio, vejo quantos alunos tem na chamada e já volto, porque eu preciso, inclusive, ver se eu estou online aqui, do jeito que está a coisa aqui, hoje está caindo muito aqui. Então, mais uns 2 minutinhos aí para vocês copiarem o que está em vermelho, o que está em azul. Então, você vê que, na verdade, então, todos os elementos químicos nascem no núcleo de uma estrela, né? Vocês viram lá que isso em escala, se eu tiver uma bola amarela ocupando uma das salas de aula, nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, e Plutão, que é esse planeta anão aí, temos nessa ordem de grandeza que você vê aí, tá? E aí, quer dizer, essa é a escala, né? E aqui nós temos algumas luas, tá? Então, isso seria o que compõe esses 4% do universo, esses planetas, essas galáxias, isso aí comporia esses 4% de matéria visível. O resto seria a chamada matéria invisível, essa matéria escura, essa chamada matéria escura, repito, ela seria uma matéria invisível, tá? A matéria escura seria uma matéria invisível. Então, tá, pelo tempo que eu fixei, vocês têm 30 segundos para terminar de copiar. Se você ainda não copiou, seria melhor que você fizesse um print da tela. Como sempre, eu já coloquei esses slides lá no seu... Eu devo ter colocado junto com o Meet, o último Meet nosso, tá lá, tá? E devo colocar o de hoje aqui, se essa gravação também ficar boa. Por exemplo, eu estava dando aula para o segundo F, que eu estou pensando em colocar a gravação de outra sala para eles, coitados, porque a gravação ficou horrível, eu fiquei com um atraso de voz enorme, e eu acho que ficou completamente improdutível a gravação daquela material. Deixa eu sair aqui porque eu quero ver se eu estou online, tá? A coisa tá feia. Eu estou até tendo que ver se eu estou online. Bom, eu estou vendo todos vocês aqui, então parece que eu estou online. Bom, tem 19, vocês estão em 17, porque geralmente ele conta a minha apresentação e eu mesmo como sendo duas pessoas. Então aparece ele 19, mas na verdade nós estamos então em 17 pessoas. Bom, tive que fazer a chamada por esse jeitinho mané, né? Que foi o jeitinho de novo, pedir para o pessoal pôr o nome aí, tá? Não era muito o que eu queria, porque eu queria responder direto no diário, mas o diário não está funcionando em função disso. A internet minha tá uma droga hoje. Bom, então, exercício do Enem, vou dar aí 5 minutos para responder esse exercício do Enem, tá bom? Então, eu já respondo esse exercício do Enem. Só mais 2 minutinhos aí, vai.
Mais 1 minuto e meio, tá, para corrigir. Um minuto. Muito bem, pessoal. Alternativa certa, alternativa D, tá? Todas as outras acabam tendo algum problema, tá? Essa aí diz assim, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita, tá? Então, você tem uma força-peso aí. A, você até poderia pensar que é, mas a ideia de falta de ação da aceleração da gravidade, existe aceleração da gravidade, senão ele não estaria em órbita, tá? A C fala que as leis de Kepler não são aplicadas a satélites naturais, elas são, tá? Deixa eu ver, cada uma delas tem um probleminha. Deixa eu ver qual é o problema da B. Tá, o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa é pequena. Quer dizer, como se massa e peso fossem iguais, quer dizer, não faz muito sentido aí, tá bom? A B também tem esse problema. Bom, enfim, todas elas acabam tendo, aí é bem absurdo, acho que vocês mesmos conseguem entender aí, que acho que ele vai falar de volume e tal, quer dizer, bem absurdo mesmo. Então, só a D acaba fazendo algum sentido do ponto de vista da física, tá? Vamos para a questão 2, mas esse é 3 minutos, vocês respondem, tá? É simplesinho. Só mais 1 minuto.
Mais 10 segundos. Beleza, então é o seguinte. Ano-luz quer dizer distância. Por quê? Porque é o tempo, é a distância que a luz demora para percorrer em um ano. Então, é a distância que a luz percorre em um ano. São trilhões de quilômetros. Então, para não falar trilhões de quilômetros, a gente fala um ano-luz. Um ano-luz é uma distância. É a distância que a luz demora para percorrer em um ano. É da ordem de trilhões de quilômetros. Tá? Então, a gente chama ano-luz uma distância. É a distância que a luz percorre em um ano. E como a velocidade da luz é alta, são 300 mil quilômetros por segundo, quer dizer, ela dá 7 voltas e meia em torno da Terra em um segundo, então ela percorre trilhões de quilômetros em um ano. Questão 3. Façam a regra de 3 para resolver. Daqui 2 minutos eu coloco a regra de 3. Vocês têm 2 minutos para achar essa regra de 3. Se não achar, eu mesmo coloco aqui, aí dá o pontapé inicial na questão para vocês. Pessoal, olha lá, 45 anos dá 4,5 bilhões de anos e X anos dá 15 bilhões de anos. Mais 2 minutos para você resolver essa regra de 3 aí, vai lá. Trinta segundos, pessoal, para você finalizar. Já vou corrigir.
Acabou. Então, quer dizer, eu faço 4,5 vezes x, 45 vezes 15 vai dar 685, 4,5 passa dividindo, 150 anos, tá? Então, alternativa B. Então, é isso aí, pessoal. Esses exercícios estão lá na plataforma para que vocês façam, tá? Então, eles são a nossa, aqui chamada atividade complementar. Né? Vou parar de apresentar aqui, vou interromper a gravação. Já espero que todo mundo tenha colocado seu nome aí no chat, depois eles mandam para mim, vai virar essa chamada, será esse nome que vocês colocaram aí vira uma